Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim, estou aqui de volta para resolvermos alguns problemas sobre múltiplos, divisores e um pouco de divisão inexata. Bom, vamos começar então pela primeira questão, é uma questão da Unicamp, mas que se adequa ao sexto ano do ensino fundamental. Olha o que a questão nos pede. Quais são o quociente e o resto da divisão de 3.785 por 17? Essa é a primeira pergunta. Então ele fala em divisão, oferece, pergunta o quociente e o resto, e o nosso dividendo é 3.785 e o nosso divisor é 17. É apenas para nós fazermos então a conta. Colocando aqui no nosso esquema, em vermelho nós temos o dividendo e o divisor. 37 por 17 dá 2, 2 vezes 17, 34. 37 menos 34 dá 3. Se eu abaixar o 8, 38. 38 por 17 dá 2. 2 vezes 17, 34. 38 menos 34 dá 4. Abaixo 5. 45 por 17 também dá 2. 2 vezes 17, 34. Se eu fizer 45 menos 34, eu vou obter 11. Então, ao dividirmos 3.785 por 17, o resultado dá 222 e o nosso resto é 11. Trata-se, então, de uma questão de conta, onde eu fui capaz de encontrar o quociente, que é 222, e o resto, que é 11. Essa é a primeira pergunta que é feita para a gente na questão da Unicamp. Na questão B e na questão C, ele vai continuar trabalhando com 3.785, mas vai exigir da gente uma certa reflexão em algumas coisas que nós vamos ter que fazer com o dividendo para encontrarmos a resposta. Vamos lá. O que ele quer no item B? Qual o menor número natural maior que 3.785, que é múltiplo de 17? E aí a importância da matéria para vocês. O que é ser múltiplo de 17? É poder ser dividido por 17 e dar uma conta exata. Ora, quando eu dividir 3.775 por 17 no item A, eu obtive 222, mas o resto foi 11. Ou seja, a divisão foi uma divisão inexata. Sobrou 11. O que ele pede para a gente, então? Qual o menor número natural maior que 3.785 para dividir exatamente por 17? Repetindo, se eu quero o menor número acima de 3.775 que divida 17, eu quero obter um múltiplo de 17. Como é que eu posso fazer isso? Se eu olhar para o resto e para o divisor, o resto deu 11, o divisor deu 17. Quanto que falta para o resto se transformar no divisor? 17 menos 11 dá 6. Ou seja, se o resto aumentasse em 6 unidades, era possível continuar a minha divisão e obteria um quociente que daria 223. Ora, se faltam 6 unidades para o resto chegar no divisor, basta eu pegar essas 6 unidades e somar no dividendo. Eu vou obter 3.775 mais 6, 5 mais 6, 11, vai 1. 1 com 8, 9, 7 e 3. 3.791. Nota que foi importante o item A para nós podermos fazer o item B. Toda vez, então, que nós quisermos múltiplo de 17 maior que 3.785, basta eu pegar 3.775, dividir por 17 e encontrar o resto. E se perguntar de quanto que eu tenho que somar o resto para me chegar no divisor. Nesse caso, o resto era 11, só repetindo, o divisor era 17, 6 unidades. Então, eu pego esse valor e somo ao dividendo. Se eu pegar 3.791, vou botar aqui para vocês, 3.791, e fizer a divisão por 17, eu garanto a vocês, o resultado vai dar
223 e o resto no final vai ser 0. Bom, espero que vocês tenham entendido esse item B. Vamos agora para o item C. Qual o maior número natural menor que 3.785 que seja múltiplo de 17? Então, olha que coisa interessante. No item A, eu apenas pedi a divisão de 3.775 por 17. Nós fizemos e encontramos o resto 11. No item B, eu quero o primeiro número maior que 3.775 que divida 17. Aí eu falei para vocês que basta fazer o quê? Olhar para o resto, olhar para o divisor, ver quanto falta para o resto virar o divisor e somar com o dividendo. Ou seja, nós encontramos 6, que é o que falta para o resto chegar no divisor, e somamos esse 6 a 3.775. Então foi o primeiro número maior que 3.775. A outra pergunta que podem fazer para a gente é qual é o maior número menor do que 3.785. Aí eu vou trabalhar diretamente com o resto. Qual a interpretação que eu faço? Ao fazer essa divisão aqui, 3.775 sobrou 11. Ou seja, se 3.785 fosse 11 unidades menor, a divisão seria exata e o resultado daria 222. Exato. Então basta eu pegar o dividendo e retirar o resto. Se eu fizer 3.775 e diminuir de 11, eu vou obter 3.774, que é múltiplo de 11. Então, ou eu calculo um número imediatamente acima de 3.775, ou o número imediatamente abaixo. Se for para calcular um número imediatamente abaixo, basta pegar o dividendo e diminuir do resto. Se eu quiser pegar um número imediatamente acima que divida por 17, eu vou olhar para o resto e para o divisor, 11 e 17, ver a diferença, que deu 6, e somar o dividendo. Então, são perguntas clássicas de prova para vocês, que vocês têm que responder com convicção. Vamos agora avançar para a questão de número 2. Em cima dessa linha do que eu trabalhei com vocês. A ideia é tão importante que vale a pena a gente reforçar mais um pouco. Qual o maior múltiplo de 7 menor do que 1.900? Ora, quando eu pego 1.900 e divido por 7, o que acontece? Vamos fazer comigo a conta? 19 por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14. 19 menos 14 dá 5. Trago um 0, 50. 50 divididos por 7 dá 7, porque 7 vezes 7 dá 49. Se eu fizer a subtração vai dar 1, eu vou abaixar o 0, vai dar 10. 10 por 7, 1. 1 vezes 7, 7, o resto é 3. Então, vocês podem fazer a divisão aí no caderninho de vocês em casa, mas 1.900 divididos por 7 vai dar como quociente 271 e vai dar como resto 3. O que ele pede? Qual o maior número, múltiplo de 7, menor do que 1.900? Então, esse caso aqui da questão 2 é exatamente o caso da primeira questão, item C. Basta eu pegar o dividendo, que é 1.900, e tirar o resto. Quando eu faço isso, eu vou obter 1.900 menos 3, 1.897. Ou seja, 1.897 divide 7 e dá como resultado 271. E 1.900 também dá como resultado 271, mas sobra. Sobra quanto? 3. Então, sempre que eu quiser o maior número menor do que 1.900, eu faço a divisão, encontro o resto e diminuo 1.900 do resto. Exatamente como foi proposto para a gente na primeira questão, item C. Vamos agora avançar para a terceira questão, na linha de repetir tudo aquilo que é importante. A terceira questão propõe para a gente o seguinte: qual é o menor múltiplo de 7 maior do que 1.650? Então agora eu pego 1.650, eu quero um número acima de 1.650, o menor número possível, mas maior que 1.650, que divida 7. Essa questão é um reforço da questão 1, item B. Bom, eu vou dividir 1.650 por 7. Vocês me ajudam? 16 por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14. Subtraindo dá 2,
vou abaixar o 5, 25. 25 por 7 dá 3. 3 vezes 7, 21. Subtraindo dá 4. Abaixo o 0, 40. 40 divididos por 7 dá 5. Por quê? 5 vezes 7 é 35. Se eu fizer 40 menos 35, resta 5. Em resumo, ao dividir 1.650 por 7, o resultado foi 235 e o resto foi 5. Ora, se eu olhar para o resto e olhar para o divisor, para o resto se transformar no divisor, faltam 2 unidades. Ou 7 menos 5, 2. Então, 2 unidades é o que falta para o resto se transformar no divisor. O que aconteceria se o resto fosse 7? Eu poderia continuar a divisão, o quociente passaria a ser 236. Então, dentro da linha de ação que nós fizemos na primeira questão, item B, eu faço a divisão, olho para o resto e comparo com o divisor. Eu verifiquei que para o resto se transformar no divisor, eu preciso somar 2 unidades. Pego justamente essas 2 unidades e somo o dividendo. Então, eu vou obter 1.650 mais 2, 1.652. Ou seja, 1.652 é o maior número acima de 1.650, que é múltiplo de 7. E quanto seria essa conta? Se vocês fizessem a conta, 1.652 dividissem por 7, o resultado iria aumentar em 1 unidade. Vocês iam encontrar como quociente da divisão exata 236. Então essa é uma questão que é um reforço da primeira questão, item B. Vamos avançar um pouquinho? Essa quarta questão que eu proponho para vocês, ela vai ser dividida em alguns itens. Não são itens difíceis. Vocês com certeza vão compreender. Letra A. Então, deu o que se pede. Letra A. Múltiplos de 12 maiores que 30 e menores que 60. Como é que eu posso gerar os múltiplos de 12? Fazendo 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3. Esses resultados são os múltiplos de 12. Então, se eu fizer 12 vezes 1, tenho 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Tá bom. Vamos olhar então? Esses 12, 24, 36, 48, 60, 72 são todos números múltiplos de 12. Mas eu tenho interesse em quais deles? Tenho interesse nos múltiplos de 12, como a questão fala, que são maiores do que 30. Opa, 24 não é maior que 30, não me interessa. A 36 é. E menores que 60. 36 é, 48 é, 60 não é porque eu quero menor que 60. Então, a resposta está dada. Quais são os múltiplos de 12 que são maiores do que 30 e menores que 60? Eu gerei os múltiplos de 12 até 72, que é 12 vezes 6, e selecionei apenas aqueles que são maiores que 30 e menores que 60. O resultado vai ser 36 e 48. Vamos agora para a questão 4, item B. O primeiro ano do século XX, que foi múltiplo de 9. Ora, o século XX, a gente começa a levar em consideração a partir de 1900. Então, eu quero saber, acima de 1900, qual vai ser o primeiro ano que é múltiplo de 9. Como é que eu posso fazer isso? Usando a divisão. Eu primeiro vou dividir 1900 por 9 para ver o resto. E a partir daí fazer uma análise. Vamos primeiro fazer a divisão junto comigo? Vamos lá, galera. 19, ó, vou botar aqui, né? 1 não divide 9, mas 19 divide. 19 por 9 dá 2, 2 vezes 9, 18, sobra 1. Baixa o 0, 10 por 9 dá 1, 1 vezes 9, 9. 10 menos 9 dá 1. Abaixo o outro 0, divido de novo por 9. Dá 1, 1 vezes 9, 9, resta 1. Ou seja, ao dividir 1900 por 9, eu encontrei como quociente 211 e resto 1. Poderia dizer para vocês o seguinte, que 1900 supera em uma unidade o número que é múltiplo de 9. Então, 1899 seria um número múltiplo de 9. Basta eu pegar o dividendo, diminuir do resto
que eu obtenho um número que com certeza é múltiplo de 9. É múltiplo de 9, ou seja, divide 9. Só que eu não estou interessado antes de 1900. Eu estou interessado após 1900. Então eu vou querer o quê? Encontrar o menor número maior do que 1900 que divida 9. Isso nos lembra o quê? Exatamente a primeira questão, item B, e a questão de número 3. O menor número maior do que o dividendo que execute a divisão. Então, para fazer isso, eu tenho que olhar o quê? O resto e comparar com o divisor. O resto deu 1, o divisor é 9. Quanto que falta para o resto se transformar no divisor? 8 unidades. 9 menos 1, 8. Eu pego esse resultado e somo no dividendo. 1900 mais 8 vai dar 1908. E 1908, definitivamente, é um número que é múltiplo de 9. Aliás, ele é o primeiro número maior do que 1900, que divide 9. E essa divisão vai dar exatamente quanto? 212, se vocês fizerem a conta. Então, é uma questão que repete uma ideia importante que a gente fez na primeira questão, item B, e que fizemos também na questão de número 3. Um detalhe a mais que fica para vocês é que existe um critério de divisibilidade por 9. Que critério é esse? Se nós somarmos os algarismos de um determinado número e a soma desses algarismos for múltiplo de 9, é porque o número é múltiplo de 9. Vamos testar aqui, só para a gente ratificar se esse número é múltiplo de 9. 1908. 1 mais 9, 10. 10 mais 0, 0. E somar 8 vai dar 18. 18 é um número múltiplo de 9. Então, 1908 é um número múltiplo de 9. Tá? Então, repetindo aqui, eu apenas quis ratificar com vocês, aplicando um critério de divisibilidade por 9. Que critério é esse? Eu somo os algarismos que compõem o número. Se essa soma for múltiplo de 9, é porque o número original também é múltiplo de 9. Vamos avançar então? Agora eu vou pedir para vocês me ajudarem a encontrar todos os divisores de 24. Existe uma regrinha, uma forma da gente encontrar os divisores com alguma tranquilidade. Vamos comigo? Eu vou dividir em fatores primos. Eu vou fazer uma decomposição em fatores primos. Bom, primeiro fator primo que vai aparecer é o 2. Então, eu vou pegar 24, vou dividir por 2, dá 12. Como 12 ainda divide por 2, eu faço essa divisão novamente. 12 por 2 dá 6. Como 6 ainda divide por 2, eu executo essa divisão. 6 por 2 dá 3. 3 só divide por 3, que é outro fator primo, dando 1. Quando eu faço isso, eu fiz a minha decomposição do número 24 em fatores primos. Estão aqui nessa coluna do meio. Eu vou agora gerar os divisores. O meu primeiro divisor é sempre 1, porque 1 é divisor de qualquer número. A partir daí, olha o que eu vou fazer. Eu pego o 1 e multiplico pelo primeiro número que eu obtive aqui, que foi 2. 1 vezes 2, 2. Então, tudo que vier agora em vermelho vão ser divisores de 24. 1 vezes 2, 2. Vamos agora, né, usar a seguinte estratégia. Eu vou fazer essas mesmas contas usando esse fatorzinho daqui. 1 vezes 2 é 2, já está aqui. Mais 2 vezes 2 dá 4. Então, 4 é mais um divisor de 24. Vamos para cá agora. 1 vezes 2 é 2, está aqui, não preciso fazer isso. 2 vezes 2 é 4, já está aqui, não preciso. Agora, 4 vezes 2 vai dar 8. 8 é outro divisor de 24. Seguindo a mesma estratégia. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 3, 12. 8 vezes 3, 24. E encerramos, não tem mais nenhum fator primo aqui. Nós conseguimos gerar todos os números que são divisores de 24. 1, 2, 4. Se eu botar em ordem crescente, né? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Lembrando que o 1 é sempre divisor e todo número é divisor de si mesmo, né? Então, 1 e 24
são divisores naturais do número 24. Mas aqui a gente conseguiu gerar de uma forma rápida todos os divisores de 24. Então, uma questão tranquila, mas que a gente consegue aí recuperar uma informação importante. Vamos agora para a questão número 4, item D. É uma questão que pede algo simples. Ele quer o menor número de 2 algarismos, que é primo. Muitas vezes vocês até tentam memorizar números primos de 1 até 99, né? O que é um número primo? Número primo é um número que divide por 1 e por ele mesmo, que só tem 2 divisores. Aí tem uma curiosidade. O próprio número 1 não é primo, porque ele não tem 2 divisores. 1 só tem como divisor 1. Então, 1 não é primo. Então, o primeiro número primo é 2, porque tem como divisores o 1 e ele mesmo. A partir daí, o próximo número primo é 3, que só divide por 1 e por ele mesmo. 4 não é primo, porque além de dividir por 4 e por 1, divide por 2. E aí, a partir daí, qualquer número par, além do 2, nunca vai ser primo. Porque qualquer número par vai sempre dividir por 2. Então, esquece os pares, não serão mais primos. 5 é primo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. 6 eu vou pular, porque é par. 7 é primo, porque só divide por 1 e por ele mesmo. 8 é par, vou pular. 9 divide por 1, divide por 9, mas também divide por 3. Então, não é primo. 10 é par, não vou levar em consideração. 11 só divide por 1 e por ele mesmo. Poderia citar outros números primos, como 13 ou 17, mas a questão pede apenas o menor número primo de 2 algarismos. Então a resposta já foi dada, esse número é o número 11. Tem gente que já tem esse resultado até memorizado, mas foi apenas uma forma que a gente encontrou de reforçar com vocês o que seria um número primo e encontrar os primeiros números primos aí do conjunto dos números naturais. Vamos agora para uma questão de número 5, que é uma questão de raciocínio, mas acho que vale a pena a gente tentar fazer com vocês. Eu resumi um pouco o texto, mas em linhas gerais, o texto fala que numa determinada igreja tem um sino e um conjunto de pessoas viajou para a cidade, né, pequena, em que havia essa igreja que tinha um sino, e o sino tocava a cada 30 minutos. Então, de 30 em 30 minutos, o sino tocava. E esse conjunto de pessoas que viajou para essa cidade pequena, ela ficou nessa viagem, nessa cidade, 7 semanas, 6 dias e 5 horas. E qual é a pergunta que é feita? Nesse período todo, de 7 semanas, 6 dias e 5 horas, quantas vezes o sino tocou? Então, é uma questão de raciocínio, uma questão que às vezes vocês, né, não necessariamente quando vão fazer a prova, viram a questão antes, mas tem que pensar um pouco em cima e propor uma solução. Toda vez que ele fala semanas, dias, horas, a gente tem que lembrar que uma semana tem 7 dias e que cada dia tem 24 horas. Então, quem olha para 7 semanas pode pensar em 7 semanas, mas pode pensar também em dias. 7 semanas são 7 vezes 7, 49 dias. Então, eu já posso juntar a informação de 7 semanas com 6 dias. Porque se 7 semanas, como 7 vezes 7 dá 49, são 49 dias, mais 6 eu vou ter 55 dias. Então, em vez do aluno pensar que são 7 semanas e 6 dias, o aluno pode pensar que são 55 dias. Mas avançando um pouco mais, como cada dia tem 24 horas, o aluno pode pegar esses 55 dias e multiplicar por 24 para encontrar o total de horas. Efetuando as contas, que vocês podem fazer no caderninho de vocês, 55 vezes 24, a gente vai encontrar 1.320 horas. Mas ele falou então que além desses 6 dias, ele vai ter o quê? 5 horas. Então, 1.320, que é o total de horas, contando as 7 semanas e os 6 dias. Mais 5, eu vou ter 1.325 horas. Ou seja, eu consegui transformar
a informação de 7 semanas, 6 dias e 5 horas, tudo em função do número de horas. Ou seja, o total disso é de 1.325 horas. Se eu conseguir chegar até aqui, vai ficar, como eu vou mostrar para vocês, bem mais fácil o raciocínio. Porque se o sino toca de 30 em 30 minutos, 30 minutos é meia hora. Ou de uma outra maneira, 1 hora tem 60 minutos. Então, se o sino toca de meia em meia hora, a cada hora, o sino vai tocar 2 vezes. Tranquilo? Mas essa viagem durou um total de quantas horas? Eu já transformei, ó, 1.325. Então, basta eu pegar 1.325 horas e multiplicar por 2. Por quê? Cada hora o sino toca 2 vezes. Então, 1.325 vezes 2, eu vou encontrar um total, se vocês fizerem a conta, de 2.650 vezes. Essa é uma questão interessante, que tem a ver um pouco com multiplicação, divisão, um raciocínio geral, que vocês têm que estar aptos a poder responder. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, mandem as dúvidas para o canal, se inscrevam, ativem o sininho para vocês ficarem sabendo sempre dos novos vídeos que a gente vai postar. O ideal é vocês poderem estar sempre estudando, aprendendo os conteúdos e mandando bem nas provinhas de vocês. Contem sempre comigo, um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.